Olha, morreu ontem, aos 83 anos, o senador Harold de Oliveira. Ele estava com coronavírus, né, Vini? Estava com Covid, né? Ele teve, portanto, falência dos órgãos em decorrência da doença. Estava internado desde o dia 5 de outubro, como você disse, né? Paulo Harold de Oliveira tinha 83 anos, tinha 9 mandatos consecutivos. Aí é o primeiro congressista que morre por complicações da Covid. Ele que era do PSD do Rio de Janeiro. Ontem a família fez esse comunicado oficial da morte do Harold de Oliveira pelo Twitter. A gente tem aqui a manifestação da família, dizendo que nesta noite, portanto, né, no dia 21 de outubro, o Senhor Jesus recolheu para si o nosso amado irmão, o senador Harold de Oliveira, falecido vítima de Covid, como consequência, a falência dos órgãos. A família agradece o carinho e orações. Mais informações a posteriori. E aí, Paulo, o que chamou a atenção ontem também pelas redes sociais foi que alguns perfis de esquerda, alguns perfis ligados aí à esquerda, simpatizantes de esquerda, relembraram que o Harold de Oliveira era um crítico do isolamento social e destacaram aí alguns posts antigos dele. Um deles é este aqui, ó, abre aspas. Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades, alarmistas por conveniência, destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregos. O presidente Jair Bolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início. Foi uma manifestação, portanto, um tweet antigo aí do Harold de Oliveira sobre o isolamento social e agora ele vem a falecer justamente por Covid-19, Paulo. E aí, Adriles, Harold de Oliveira, infelizmente se foi. Parece que era um senador muito bem quisto, muito bem visto e de grande idoneidade e que, eventualmente, suas ideias, em algum momento, divergiram dos fatos. O que se coloca em relação à defesa ou à crítica mais acerba ao isolacionismo sem método por tempo indeterminado, sem considerar, né, os devidos locais, a maneira com que o vírus chega, a intensidade que o vírus chega, os locais em que o vírus chega, né? Primeira coisa, isolar, sobretudo, ou a tentativa, né, de isolamento dos mais frágeis, dos mais doentes e dos mais idosos. O senador tinha 83 anos. Como diz o próprio Drauzio Varela, num dos poucos momentos de lucidez que ele já teve, uma pessoa de 80, 90 anos, uma gripe comum, morre. Eventualmente, o senador, sim, poderia ter feito, não sei se fez ou se não fez, um tipo de isolamento mais incisivo e mais radical, né? Porque isso que ele fala é completamente acertado. Esse isolacionismo sem método, ao longo de meses, isolou o setor produtivo, isolou a liberdade das pessoas, isolou a saúde mental, a saúde pública, a capacidade de ganhar dinheiro, isolou e congelou a desigualdade social na coisa mais terrível que eu já vi, você perder um ano letivo de educação, sendo que a gente vê de maneira totalmente hipócrita restaurantes, bares, ruas cheias, né? Agora, fazer exatamente essa ilação entre o homem que fazia essa justa crítica, legítima crítica, racional crítica aos exageros desse isolacionismo, é a coisa de uma pessoa que ou é sórdida, ou é muito idiota, ou é muito mau caráter, né? E aí, Joel, o que você acha de um senador depois de morto e essas histórias todas? Bom, um triste desdobramento aí da pandemia, meus sentimentos à família dele. Toda morte é uma tragédia, especialmente quando talvez pudesse ter sido evitado. Mas fica aí, o vírus, ele não conhece ideologia, ele não liga para ideologia, ele não liga para se a pessoa é boa ou ruim. A única coisa que a gente pode fazer é tomar medidas para minimizar impactos, para minimizar os danos à saúde pública. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais desastrosos nessa área aí, as quantidades de mortos aí a gente está vendo e, evidentemente, não é porque a pessoa negou, não é porque a pessoa nega a gravidade de uma doença que ela se torna imune, que ela se torna segura contra essa doença. Ele não negou a gravidade da doença. Nos Estados Unidos também temos alguns. No Brasil, os negacionistas da doença chegaram a dizer que era menos de 1.000 mortos, depois que não, que aqui é clima quente, não vai acontecer, não, que a gente tem cloroquina. A cada passo tinha ou uma cura mágica ou um motivo pelo qual nada ia acontecer, ia ser leve, portanto não precisa fazer nada. Estamos aí. O senador é mais uma de 150 mil mortes que a gente teve. A gente poderia ter tido um número bem menor se a gente tivesse aplicado e seguido
protocolos mais racionais. Quais seriam? E com melhor comunicação. Ô, meninão, melhor união quais os protocolos? entre os diferentes estados, com testagem, com rastreamento, tudo sendo ajudado pelo governo federal, enfim, tudo que a gente não fez. Infelizmente, estamos aí amargando esse altíssimo custo humano da pandemia. E até concordo com a Adriles em algumas coisas. Alguns pontos da volta são realmente feitos de maneira destrambelhada. Como é que lojas e bares cheios e escolas fechadas? Isso realmente são pontos que a gente também poderia estar fazendo muito melhor e que, com certeza, ter um país unido ao redor desse objetivo, em vez de brigando e tendo que se debater contra negacionismo e fake news o tempo inteiro, Joelzinho, a gente poderia ter tido resultados muito melhores. Eu vou te dar uma chacoalhada. Você não daria o braço a torcer de perceber? Eu queria um posicionamento mais claro seu. A gente ficou meses e meses isolados. Vamos rememorar. Era para ficar 2, 3, 4 semanas no máximo isolados para aparelhar os hospitais, para melhorar as condições para receber os doentes de Covid-19. Né? A gente ficou 3, 4, 5 meses, por exemplo, aqui em São Paulo. Ou seja, de uma coisa que era para aparelhar hospitais, virou uma coisa para salvar vidas. Você não percebe, você não daria o braço a torcer? Eu estou fazendo pergunta retórica, tá? Que, eventualmente, durante esses meses, o resultado foi muito pior e que não houve comprovação cabal de achatamento de curva nos casos de infecção de coronavírus. E aí tem outras estimativas, né? Por exemplo, tem 30 mil pessoas a menos que morreram de pneumonia do que no ano passado, de septicemia, de outras doenças respiratórias, outras coisas, tudo bem. Morreram pessoas de Covid, mas só de Covid. 94% morreram devido a outras comorbidades ou a idade avançada, como o próprio senador Aroldi falou em relação à Itália. A média de idade dos mortos lá na Lombardia, que foi o primeiro pico da doença na Europa, era de 83 anos. Ou seja, com 83 anos, mais uma vez, se você pega uma gripe, você pode muito bem morrer. Você não acha que houve um assodamento histérico em que hoje a gente sabe que a letalidade de Covid com as pessoas de menos de 70 anos é de 0,05%, ou seja, é muito estranho, sobretudo que a gente compara, por exemplo, em 1969, houve uma pandemia também com a gripe de Hong Kong, a gripe asiática, morreram 2 milhões de pessoas e não aconteceu nada. Só que agora, a gente está vendo, graças à miséria desse isolacionismo, centenas de milhões de pessoas voltando para a miséria, para a fome, para a pobreza. Milhares de pessoas que ainda não foram contabilizadas morrendo por falta de atendimento hospitalar, porque morreram em casa, pessoas sendo agredidas em casa, mulheres sendo agredidas. Ou seja, esse remédio amargo demais, quando você fala assim de maneira abstrata, em medidas, aí a gente fica perguntando, não houve medida, porque não havia um consenso científico médico e através dessa falta de consenso foi feita de maneira assodada esse isolacionismo tosco. Ninguém sabia o que fazer. E no fim das contas o Bolsonaro tinha razão. Vamos lá, Adriles. O Bolsonaro e o Haroldo tinham razão. Pra que isolar todo mundo ao mesmo tempo e piorar a vida de todo mundo? Ok, Adriles. Joel. Vamos lá, ponto por ponto, Adriles. Vamos lá. Primeiro, o seu dado aí do 0,05% é um paper sem revisão de pares, feito por um cientista. A gente tem outros números aí que contam imagens diferentes. Por exemplo, a possibilidade de ser 0,5% dos menos de 70 anos, que é um número relevante de mortes também, dependendo da situação, dependendo da região. E você teve, Adriles, estudos de caso que mostraram de fato o que aconteceria se a gente seguisse isso, que você agora, meses depois... Mas isso é possibilidade. Era o que era proposto. Era o que era proposto lá atrás, Adriles. O Brasil não pode parar, o governo federal chegou a fazer essa campanha. Baseado no quê? Baseado numa campanha justamente da cidade de Milão. Na Itália seguiu isso inicialmente. Milão não para. Sabe o que aconteceu? Tiveram que botar corpos em Milão, em outras cidades europeias também não se prepararam, em ringues de patinação. Era caminhão levando o corpo, não tinha leito, não tinha espaço. No Brasil, a cidade de Manaus chegou, ou próximo até chegou a colapsar mesmo. Joel. De saúde, não tinha como lidar com todo mundo. Aqui em São Paulo, a gente teve uma situação preocupante. Joel. Felizmente, fizemos uma quarentena que não colapsou nosso sistema. Segundo o Instituto Butantan, precisaríamos de 30 mil leitos a mais. São dados não comprovados, Desculpa te cortar. Dados de possibilidades Desculpa, e Adriles, projeções. desculpa. Eu, infelizmente, vou ter que ir para um rápido intervalo.